Você que vai participar aqui, abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 3. O livro do profeta Joel, capítulo 3. Toda glória, toda honra, nosso Senhor. A Ele todo louvor, toda adoração. Louvado seja o nosso Deus. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Tunísia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor disse: proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâmpadas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, e reúnam-se ali, fazem descer os teus valentes, ó Senhor. E todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia, os montes descerão vinho, e as colinas mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Ó Deus, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti. Estamos diante da Tua palavra, que é santa, bendita, poderosa, suficiente, eficaz e absoluta. E pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser tocados pelo Teu Espírito, precisamos compreender a Tua palavra, precisamos, ó Deus, que esta palavra, uma vez compreendida e entendida, possa tocar e quebrantar o nosso coração, possa ser aplicada na nossa vida, Senhor. E uma vez que sido aplicada, precisamos do poder do Teu Espírito Santo para obedecer e para cumprir o Teu propósito na nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajude, que o Teu Espírito, Senhor, nos transforme nessa noite, porque precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Suplicamos-Te isso, Senhor, não porque merecemos, mas por causa do mérito de Cristo, nosso Salvador. Em nome dele oramos e pedimos agradecidos. Amém. Aleluia. Assentai-nos. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos ter sempre em mente
que existe à nossa volta, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, uma batalha espiritual acontecendo a todo tempo, a todo instante. Isso é uma grande realidade. Nós não podemos, de forma alguma, negligenciar essa realidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos ignorarmos ou ficarmos alheios a essa importante realidade. Existem seres espirituais que lutam contra nós constantemente. Eles estão sempre à nossa volta, tentando de qualquer forma nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. O apóstolo Tiago escreveu dizendo: sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Porque o nosso inimigo ele é astuto, ele é muito inteligente, sabe muito a nosso respeito, muito motivado, incansável na sua luta em nos tirar do propósito da vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos a todo tempo estar atentos, porque o apóstolo Paulo nos escreve dizendo na sua carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas existem principados, potestades, regiões, hostes espirituais da maldade, regiões celestiais. O príncipe das trevas desse século está sempre à nossa volta. Não é um inimigo invencível, não é um inimigo contra o qual não temos o que fazer, mas é um inimigo real, é um inimigo presente, e nós não podemos ficar de forma alguma desatentos em relação a ele. Precisamos estar sempre alertas, precisamos estar sempre atentos, porque temos como vencê-lo. Não porque somos fortes, não porque somos poderosos, mas porque na cruz Jesus já venceu o inimigo no nosso lugar. Embora não tenha eliminado a presença dele, o inimigo está vencido. O inimigo ele não pode de forma alguma invalidar aquilo que Cristo fez por nós na cruz, mas ele continua presente, ele continua atuante. Embora nós não estejamos mais, aqueles que confiam em Jesus, que entregaram sua vida a Cristo, não estejam mais debaixo do jugo, do peso do pecado, e não estejam mais debaixo da condenação, ainda assim o inimigo está presente. A presença do pecado, a presença do inimigo é real. Nós temos as armas espirituais nos dadas pelo Senhor para enfrentarmos e vencermos as batalhas dessa vida, dessa batalha espiritual, dessas regiões celestiais, também relatadas lá em Efésios: a fé, a verdade, a justiça, a palavra de Deus, a salvação, o Evangelho. São armas que o Senhor nos deu para que, uma vez tendo entregado a nossa vida a Cristo, possamos lutar todos os dias contra o pecado, contra as hostes espirituais do mal, e podemos vencer todos os seus ataques, todos os seus ardis, todas as suas armadilhas. Então, a batalha espiritual é real, e o inimigo espiritual também é real. O livro do profeta Joel, ele é bem característico, como todos os outros livros proféticos que nós temos na Bíblia. O livro começa falando a respeito da situação caótica que a nação estava vivendo, a nação de Judá. Os gafanhotos tinham devorado a lavoura, a seca tinha vindo, a queimada estava acontecendo, essa desolação que a gente está vendo no nosso país nesses dias, dessas queimadas todas, essas tragédias acontecendo, era também o cenário da nação naquela época. E eles são conclamados ao profeta a se lamentarem, a chorarem, porque aquela desolação, aquela situação caótica que eles estavam vivendo, aquela tragédia toda, ela era consequência de pecado, consequência do afastamento de Deus, consequência da desobediência do povo. O povo estava passando por aquela calamidade, por aquele sofrimento todo por causa da desobediência, porque eles se afastaram do Senhor. Mas agora o profeta conclama o povo a se arrependerem dos seus pecados, a se voltarem para Deus, a clamarem por misericórdia, a clamarem pela graça do Senhor. E se eles fizessem isso, se eles clamassem, o Senhor teria misericórdia deles. E no capítulo 2, conforme meditamos na semana passada, o povo então começa a clamar ao Senhor, começa a tocar na trombeta, começa a chamar todos para o arrependimento, para o jejum, para a santificação, e o Senhor promete trocar a história daquele povo, mudar a situação que eles estavam vivendo. O Senhor promete que toda aquela tragédia seria transformada numa grande abundância, seria transformada numa grande bênção. E depois que todas as coisas tivessem sido restauradas, o
Espírito Santo que nos capacita a vivermos na presença do Senhor. Não é a nossa força, não é o nosso poder, não é a nossa capacidade. Eu e você, nós não podemos, com os nossos próprios meios, lutar e vencer o pecado. Mas quando o Espírito Santo está sobre nós, quando estamos cheios da presença do Espírito de Deus, nós temos poder para vencer as tentações e as tribulações desse mundo. Amém? Então é essa a promessa do derramar do Espírito Santo. E essa era a promessa de que eles desfrutariam uma vez que se arrependessem, se entregassem ao Senhor, estivessem dispostos a se santificar, eles seriam cheios do Espírito Santo e desfrutariam da graça de Deus. E uma característica também que todo livro profético tem é a maneira de Deus tratar com os inimigos. Então, assim, todos os livros proféticos que você puder ler da palavra do Senhor, vai ter praticamente o mesmo roteiro. É a situação caótica, o chamado ao arrependimento, a promessa de restauração e depois a maneira como Deus vai tratar com os inimigos. Porque Deus levantava os inimigos para atacar o seu próprio povo. Os inimigos, eles eram instrumentos de Deus para exercer juízo contra o seu povo rebelde. Porém, nem sempre ou todas as vezes que nós vemos esses inimigos levantando contra o povo de Deus, a força era muito desproporcional, a crueldade era muito grande. E no momento em que esse povo clamava ao Senhor, o povo de Deus buscava a presença do Senhor, Deus não só livrava o seu povo, como também chegava o momento de tratar com os inimigos. E no capítulo 3, aqui no livro do profeta Joel, Deus está falando para aquele povo como ele trataria com aqueles inimigos que tinham causado tamanha tragédia, não só a natureza, mas os inimigos que tinham vindo como gafanhotos para fazer com que a terra fosse desolada, os inimigos que haviam saqueado a nação, que tinham levado as pessoas como escravos, que tinham vendido os filhos de Deus como escravos aos outros povos, como Deus ia tratar com esses inimigos. E esse capítulo 3 trata exatamente disso, de dois grandes eventos proféticos: o julgamento das nações e a restauração de Israel. O dia do Senhor, profetizado por Joel, estava apontando agora para a justiça e para a misericórdia de Deus, que culmina em Cristo, que é o verdadeiro juiz e o nosso verdadeiro Salvador. Nós olhamos para esse texto aqui e enxergamos Jesus vindo para, no dia dele, no dia do Senhor, no dia do juízo, estabelecer o verdadeiro juízo na terra e salvar o seu povo. Então nós vamos olhar para esse texto com a proposta de ver como Cristo é o centro dessa mensagem para nós. Como nós precisamos, dentro dessa mensagem de juízo e restauração, entender como a graça do Senhor se manifesta na vida daqueles que querem viver cheios do Espírito Santo. Então a nossa reflexão nessa noite se resume em meditarmos sobre a vitória daqueles que vivem no Espírito. Nós precisamos olhar para esse texto e buscarmos entender e aplicar na nossa vida como é a vida daqueles que vivem no Espírito Santo. Aqueles que vivem cheios do Espírito vivem uma vida de vitória, uma vida de superação. Essa batalha espiritual que está proposta, essa batalha espiritual que está instalada, aqueles que vivem cheios do Espírito Santo são mais do que vencedores. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo, por favor, dos versos 1 até o verso 8. O profeta ele fala do julgamento das nações. Ele começa falando que naqueles dias e naquele tempo a sorte de Judá e de Jerusalém seria mudada, as nações seriam congregadas, a nação seria congregada de todas as nações por onde eles haviam sido dispersos. Eles haviam sido dispersos por todos os lados, eles haviam sido espalhados, e agora o Senhor estava chamando as nações inimigas, e estava chamando o seu próprio povo de todos os lugares da terra onde eles estiveram para um momento de juízo, para um momento de julgamento dos inimigos de Deus. E ele começa no capítulo 3, aqui o profeta, falando da visão do Senhor reunindo as nações do Vale de Josafá. O Vale de Josafá é o Vale do julgamento. O nome Josafá significa Deus julga. E esse vale é onde seria, nesse evento profético aqui descrito pelo profeta, o momento para o julgamento daqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Era o Vale
prestarem contas, porque os inimigos do Senhor precisarão prestar contas diante dele mais cedo ou mais tarde. Todos terão que encarar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. As nações seriam responsabilizadas. Deus ia defender o seu povo. Deus ia defender o povo dele contra as nações que causaram toda aquela injustiça. Eles seriam julgados por isso. Mesmo estando debaixo do propósito de Deus, mesmo tendo cumprido o propósito de Deus para oprimir o povo de Deus, para castigar o povo de Deus, mesmo sendo instrumento de Deus, agora eles teriam que ser responsabilizados pelos seus atos. Não ficaria impune, porque o Senhor ele está sempre atento, Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Por isso que eu e você não podemos desanimar diante da batalha. Eu e você não temos motivo para desistir da luta, porque o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo aqueles que se levantam contra nós, aqueles que, influenciados por esse espírito maligno que impera no mundo, se levantam contra nós. O Senhor está atento e, no momento certo, o Senhor vai julgar todas as coisas, e tudo estará no seu devido lugar. Depois do verso 9 até o verso 16, o profeta fala do grande confronto, é o desenrolar dessa guerra espiritual, dessa batalha, é o Senhor agora tratando com os seus inimigos. Esse confronto em que as nações se levantam para batalhar contra o Senhor, é o momento que a batalha se trava, mas o Senhor, Deus triunfa sobre todas elas. As nações se transformando as suas ferramentas agrícolas em armas de guerra, mas o Senhor dá a palavra final. Mesmo no momento em que todas as nações juntaram tudo que tinham para enfrentar o povo de Deus, o Senhor estava pelejando em favor do seu povo. Não tinha recursos suficientes para que eles conseguissem êxito diante do Senhor. É interessante, irmãos, que nós vemos na palavra do Senhor que quando o povo estava afastado de Deus, quando o povo estava longe de Deus, quando o povo estava distante do Senhor, eles não conseguiam reagir diante dos inimigos, eles não tinham força, não tinham recursos, não tinham condições de se levantar e reagir, de sobressair e prevalecer contra os inimigos. Mas no momento em que eles voltam para o propósito de Deus, que eles se arrependem, que eles se voltam para o Senhor, a batalha fica fácil. Deus luta no lugar deles e as coisas se resolvem. É assim também na nossa vida. Quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente desobedece a Deus, quando a gente se entrega ao pecado, a nossa força fica pequena, as situações vão se agigando diante de nós, os inimigos se fortalecem, o pecado parece que fica infinitamente maior e mais poderoso do que nós. Mas no momento em que nós nos arrependemos, nos quebrantamos e estamos cheios do Espírito Santo, as coisas parecem que vão se resolvendo por si só. As coisas vão se dissolvendo diante de nós, os problemas vão se encaixando quando nós decidimos estar na presença do Senhor. E o cenário aqui é esse trecho do texto, dos versos 9 a 16, as nações se levantando contra o Senhor, as nações usando todos os recursos possíveis contra Deus, e nada disso faria diferença, porque nesse confronto final, entre as forças do bem e do mal, o Senhor estava prevalecendo sobre o mal, e as promessas de vitória do Senhor estavam sendo cumpridas. Deus prometeu que o seu povo seria livre do inimigo, Deus prometeu que o seu povo seria livre dessas nações que assolaram, que assombraram a nação de Israel. O Deus tinha prometido que quando eles se arrependessem, eles seriam completamente restaurados. Lá quando nós lemos o livro do Deuteronômio, o Senhor fazendo promessa de bênção ao seu povo, diz assim: um de vocês perseguirá 100 inimigos e prevalecerá contra eles. Mas se vocês estiverem contra mim, um inimigo só fará mais de 100 de vocês correrem diante deles. E o Senhor estava aqui cumprindo isso, dizendo: vocês estavam oprimidos verdadeiramente, mas agora, diante desse cenário, diante do arrependimento, diante da consagração, da santificação, diante do derramar do Espírito Santo, os inimigos agora perdem sua efetividade, eles não conseguem prevalecer diante do Senhor. A vitória está garantida, porque o Senhor é o juiz e Ele também é o guerreiro. O Senhor agora tinha estabelecido a sentença e Ele mesmo estava cumprindo. O Senhor estabeleceu o final dos inimigos, Ele declarou como seria e Ele mesmo agora estava cumprindo. O confronto é inevitável, mas a palavra final será sempre a palavra do Senhor. Embora o mundo se levante contra Deus, embora o mundo esteja furioso contra o Evangelho, contra o Senhor, embora o mundo lute e tente a todo custo fazer com que a palavra do Senhor seja abafada, a palavra final sempre vem do Senhor. Ele sempre está no controle de todas as coisas, e nada pode invalidar o seu propósito, nada pode anular o seu projeto.
E agora, no final do capítulo, nos versos 17 até o verso 21, nós vamos ver a vitória daqueles que vivem sobre a ação do Espírito Santo. Aqueles que vivem no Espírito são aqueles que presenciam o julgamento das nações, são aqueles que participam e vencem a guerra espiritual e a preparação para o juízo das nações, e são aqueles também que participam da restauração que Deus tem para o seu povo. Os versos 17 ao 21, após o julgamento das nações, o profeta descreve um tempo glorioso de restauração para Israel, o tempo em que a terra prosperaria e Deus estaria habitando no meio dela. Os montes destilariam vinho, os lagares estariam cheios, os rios estariam transbordando. E um detalhe é que em Jerusalém não tem rio. As grandes cidades do mundo foram construídas perto de rios. Londres, Paris, Nova York, as cidades da Mesopotâmia, Babilônia, o Egito, foram cidades construídas perto de rios, mas Jerusalém não. Mas quando nós lemos a profecia do profeta Ezequiel, nós vemos a profecia do profeta que de dentro do templo do Senhor sairia um rio para regar todas as nações, um rio que alimentaria todos os povos, um rio que não só saciaria a sede, mas traria alimento para todas as nações, com as suas margens férteis e com os seus peixes abundantes. E agora o Senhor está fazendo essa promessa, está de restaurar o povo, de fazer com que a terra do Senhor se torne uma terra fértil, que o povo do Senhor se torne um povo abençoado, o povo de Deus um povo próspero. A fartura viria um tempo de fartura, um tempo de restauração, um tempo de alegria, um tempo em que todo o povo de Deus seria renovado, uma promessa de paz, uma promessa de prosperidade, que começaria logo após o julgamento das nações, logo após a realização da vingança do Senhor contra os seus inimigos, contra os inimigos do seu povo. Deus prometia agora restaurar não apenas Israel, mas abençoar toda a terra com plenitude. Isso estava prefigurando o tempo em que todas as coisas seriam renovadas, tudo seria novo, tudo seria restaurado. A partir do povo de Deus, a partir de Israel, todas as nações seriam abençoadas, e todo o povo da terra saberia que o Senhor é Deus, que o Senhor castiga o seu povo, mas que o Senhor também ouve o lamento, ouve o arrependimento, derrama o seu Espírito e restaura a sorte dos seus filhos. Aleluia. Então, diante disso tudo, queridos, que lições nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Nós entendemos que aquele povo desobedeceu a Deus, foram castigados pelo Senhor, se arrependeram dos seus pecados, se quebrantaram, e por causa disso receberam a promessa do derramamento do Espírito Santo. Por causa disso receberam a promessa de restauração. Por causa disso receberam a garantia que os inimigos seriam derrotados, que o Senhor estava lutando a favor deles. E nós devemos aprender com essa palavra, com essa profecia de Joel, com esse livro profético, algumas questões importantes para a nossa vida. A primeira delas é que Cristo é o supremo juiz das nações. Quando nós lemos Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, o Senhor Jesus descreve o dia que todas as nações estarão diante dele para o julgamento. Então, naquele tempo, Deus estava julgando os inimigos do seu povo, mas haverá o dia em que o Senhor Jesus também se sentará no trono para julgar toda a terra, para julgar todas as nações. A justiça que Joel profetizou encontra o seu cumprimento em Jesus. Ele julgará o mundo com justiça e equidade. Aqueles que rejeitaram sua salvação enfrentarão o seu julgamento, mas aqueles que estão em Cristo encontrarão misericórdia e desfrutarão da salvação. O Senhor Jesus, ele é o nosso bom pastor. O Senhor Jesus, ele veio, ele anunciou a salvação, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele pagou o preço da nossa condenação, ele ressuscitou no terceiro dia para nos dar a vida eterna. Ele subiu aos céus, enviou o seu Espírito Santo que habita em nós, o qual é o nosso consolador, o qual é o nosso ajudador, é aquele que nos apresenta na presença do Senhor, que nos ajuda a orar, que nos ajuda a obedecer, que nos capacita a cumprir a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus prometeu que um dia ele voltará, mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Ele não voltará mais como pastor, ele não voltará mais como pregador, ele não voltará mais para anunciar a salvação, mas ele voltará para acertar as contas com aqueles que rejeitaram a sua palavra para a condenação, mas para aqueles que aceitaram o Evangelho, para aqueles que entregaram a sua vida a ele virá para restaurar e para que nós possamos entrar na bênção da eterna.
Por isso eu e você precisamos estar atentos sobre a pessoa de Cristo. Nós precisamos ter consciência de quem Jesus é. Nós precisamos estar todos os dias da nossa vida com uma visão correta, ajustada, calibrada a respeito de Jesus. Nós não podemos tratar Jesus como um qualquer. Nós não podemos negligenciar essa realidade de que quando Jesus vier de novo, Ele vai vir como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como aquele que é capaz de abrir os livros, o livro e desatar os seus selos. É o Senhor que tem a história, o livro da história nas suas mãos e virá para transformar todas as coisas. Outra lição importante que nós devemos aprender com esse texto é que Jesus é o guerreiro divino que luta por seu povo. No livro do Apocalipse, nos versos 11 a 16, capítulo 19, nós vemos Cristo retornando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco para derrotar as forças do mal. E assim como Deus deu a vitória no dia do Senhor de Joel, Jesus trará a vitória final sobre Satanás, o pecado e a morte na consumação dos tempos. O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai vir para vencer. A morte será completamente aniquilada. O diabo será completamente destruído para todo sempre, lançado na água de fogo e enxofre, como diz a palavra do Senhor. Ele virá para vencer e para consumar todas as coisas. Nada ficará impune diante do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Ele destruirá o anticristo apenas com o sopro da sua boca. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o pecado, a morte, o inferno, o diabo, todos os demônios, eles são uma força de oposição a nós, mas não podem de forma alguma ser uma força de oposição a Deus. Nós não podemos achar que existe uma batalha entre Deus e Satanás e que em algum momento Satanás exerce alguma força contra o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai destruir o anticristo apenas com o sopro da sua boca. Ou seja, não vai dar nem para sair. Aqueles que são da minha época, lembram-se do boxeador chamado Mike Tyson. Os mais jovens não conheceram, os mais antigos conheceram Mike Tyson. Eu fiquei algumas poucas vezes, mas muita gente ficava até de madrugada para assistir as lutas do Mike Tyson. Durava 5 segundos uma luta, 7 segundos, 10 segundos. Ele entrava, acertava a onda e acabava a luta. Era sempre assim. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus for resolver o problema do diabo, vai durar menos uma luta que vai dar. Não vai precisar nem do sopro. É apenas um sopro da boca dele. Ele é o juiz. Ele vem para executar o juízo. Ele vem para guerrear as nossas guerras. Ele vem para lutar definitivamente a última e definitiva batalha, para resolver o problema do mal. E Ele vem para resolver de forma definitiva. Talvez eu e você olhemos para essa realidade e pensemos assim: por que Ele não faz isso agora? Por que Ele não faz isso hoje? Muitos perguntam por que Deus não resolve o problema do mal no mundo. Perguntaram isso uma vez para C.S. Lewis. Por que Deus, sendo bom, não resolve o problema do mal no mundo? A resposta de C.S. Lewis foi genial. Ele disse assim: muito bem, Deus resolve resolver o problema do mundo, o problema do pecado, o problema da maldade no mundo. Quem que vai chamar primeiro? Aí de repente um olha e fala assim: deveria chamar o Hitler. Aí chama o Hitler e o Hitler fala assim: tudo bem, ele merece julgamento, mas não vai subir. Tem mais gente aí. Então chama o outro. E quando o outro for chamado, ele vai chamar mais alguém. Ou seja, ele precisa chamar o primeiro, vai chamar todos. Eu e você, inclusive. E todos os apresentaremos diante do tribunal do Senhor. Por que Deus não resolveu isso ainda? Por causa da sua misericórdia. Por causa da sua longanimidade. Ele ainda está esperando. Está esperando por mim, está esperando por você, está esperando cada um de nós. Nos arrependermos, nos entregarmos, nos santificarmos, nos rendermos totalmente a Ele, porque o dia que Ele vier, aí a gente vai ter que pensar na vida. Daí não vai ter mais escape. Ele não vai ter mais segunda chance nem para mim, nem para você, nem para o diabo, nem para ninguém. Todos estarão debaixo do juízo.
E a terceira e última lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que Cristo é o verdadeiro restaurador. Ele vem para restaurar todas as coisas. Não adianta a gente trocar de religião, não adianta a gente se adaptar ao Evangelho, não adianta a gente mudar os nossos costumes. Se nós não entregarmos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor Jesus, nós não seremos verdadeiramente restaurados. O pregador estava falando do evento que nós fomos da semana passada. Tem muita gente adaptada ao Evangelho. Muda os costumes, muda o palavreado, muda as roupas, muda os ambientes, mas não se converte de fato. Não entrega a vida a Jesus de fato. Ele troca de religião, ele se acha muito bom, pratica boas obras, pratica caridade e acha que com isso está alcançando o favor de Deus, quando não confia verdadeiramente na restauração de Cristo. Cristo é o único que pode nos restaurar. Jesus é o único que pode nos salvar. Não existe salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro restaurador. Ele é o cumprimento das promessas de restauração lá no Antigo Testamento. É Ele que traz a reconciliação entre Deus e o homem. Lá nos versos 3 a 5 de Apocalipse 21, nós vemos a nova Jerusalém descendo do céu, onde Deus habitará com o seu povo, e todas as coisas serão feitas novas. Essa é a esperança última do Evangelho, quando Cristo restaurará completamente os cosmos e o seu povo. Há um momento na história que Deus vem, Ele invade a humanidade novamente, não agora para salvar, mas para restaurar todas as coisas, para colocar tudo no seu devido lugar. E quando essa restauração vier, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Essa batalha espiritual estará completamente concluída, estará completamente resolvida, porque o Senhor Jesus, Ele é o que tem o poder para restaurar todas as coisas. Então eu e você precisamos entender, eu e você precisamos, cada dia da nossa vida, lembrar disso, que Jesus é o supremo juiz das nações, que Jesus é o guerreiro que luta por seu povo, e que Jesus Cristo é o verdadeiro restaurador. Aqueles que vivem debaixo da unção do Espírito Santo, aqueles que levam uma vida do Espírito do Senhor, aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus, que se enchem do Espírito constantemente, e eles podem contar com a presença de Jesus. E esse Jesus, que é o juiz, que é o guerreiro e que é o nosso restaurador, é o que luta as nossas batalhas, é o que luta as nossas guerras, é o que vence o nosso lugar. Aleluia. Então nós concluímos dizendo que esse capítulo 3 do livro de Joel nos traz essa visão do dia do Senhor. Essa visão como um tempo de julgamento, esse dia do Senhor como um tempo de julgamento e de restauração. E em Jesus Cristo nós vemos essa profecia sendo cumprida, porque Ele é o juiz que trará essa justiça. Ele é o guerreiro divino que vence o mal. Ele é o restaurador de tudo que foi destruído pelo pecado. No cenário do livro do profeta Joel, o pecado tinha trazido destruição para a nação, tinha destruído as lavouras, tinha acabado com o mantimento, tinha acabado com a dignidade do povo. Eles estavam sendo vendidos como escravos, o inimigo estava oprimindo, mas Jesus veio para restaurar, para nos redimir de tudo aquilo que o pecado nos roubou, de toda a dignidade, de toda a alegria, de toda a bênção, de todo o propósito de Deus na nossa vida, dos quais o pecado nos afasta. O Senhor Jesus, Ele vem agora para restaurar todas as coisas. E esse capítulo 3 nos chama a refletir sobre a nossa própria caminhada com Cristo. Esse capítulo 3 nos chama a refletirmos sobre a nossa esperança de restauração futura, a esperança da vida eterna, a esperança de estarmos com o Senhor. E nos chama para refletirmos sobre a bênção de se viver cheio do Espírito Santo. Viver do Espírito, queridos, é viver uma vida espiritual. É vencer o pecado, é vencer o mal, é vencer as trevas, é vencer o inimigo, é participar da vitória de Cristo. Não porque nós tenhamos poder, não porque nós sejamos fortes, mas porque aqueles que estão no Espírito Santo, eles participam da vitória de Jesus. É muito característica a história de Davi contra Golias. Quando Davi se apresenta no arraial de Israel para levar lá o lanche para os irmãos, a mãe tinha preparado um lanche, o pai dele disse: leva esse lanche para os seus irmãos, eles estão lá na guerra, vai ver como eles estão, traga notícias para mim. Jessé estava preocupado, todos os filhos na batalha, o rei tinha se afastado de Deus, os filisteus estavam oprimindo
E ele olha para os soldados do exército do Senhor e diz assim para os soldados: me dê um nome, a gente não precisa de guerra, me dê um só, manda um que eu vou lutar com ele. Se ele me vencer, nós serviremos vocês. Se eu vencer, vocês nos servirão. E aí o povo de Deus, soldados do exército do Senhor, olhavam para o outro e diziam: não. E um dizia assim: vai você lá. Não, eu não. O rei, cadê o rei? O rei escondido. Ninguém tinha coragem de enfrentar o homem. Mas diz a palavra do Senhor que um moço chegou lá, e aquele moço de vez em quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Quando o Espírito Santo vinha sobre Davi, não tinha leão, não tinha urso, não tinha gigante, não tinha ninguém que ia parar na frente dele. E o Davi fala assim: peraí, quem tem que lutar com esse cara aí? Ah, porque ele é guerreiro desde moço, ele é forte, ele é grande, a gente não consegue enfrentar ele não. O Davi falou assim: não, eu sou do exército, Deus livre esse cara, não pode fazer isso também não. Eu vou lá. E o rei vai dizer: não, você não vai, você vai morrer. Não, eu vou lá. O Senhor já me livrou da mão de urso, já me livrou da mão de leão, e esse rapaz aí não vai fazer isso não. E Davi vai na igreja. E aí quando Davi levou Golias, uma pedrada na testa, ele corre, pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça dele de fora. Aí o povo de Deus toma coragem. Aí o povo de Deus avança contra os filisteus e toma posse da vitória e da conquista deles. Nossa Deus também é assim. A gente pega, a gente desobedece a Deus, aí a gente fica envergonhado, o inimigo começa a ganhar força contra nós, o inimigo começa a zombar da gente, o inimigo vai dizer: você está pensando que não fez coisa nenhuma, você não fez de Deus coisa nenhuma, Deus não te ama nada, aí você não tem força contra nada. Nosso inimigo é assim, igual Golias, nos afrontando, nos humilhando, nos amaldiçoando. Mas aí a gente lembra que o nosso exército não tem campeão. Enquanto ele se relaciona com a humanidade. E aí Jesus Cristo, nosso campeão, não Davi, não eu, não você. Mas Jesus, nosso Salvador, ele lutou contra o inimigo e venceu. Aleluia. Ele é o campeão do nosso exército. Ele é aquele que venceu no nosso lugar. Então a gente olha para mim e diz: eu sou fraco sim, eu sou pequeno sim, eu sou insuficiente sim, mas eu tenho Jesus, Jesus é o meu Salvador. E quando o meu Salvador, ninguém pode. O pecado não pode, as trevas não podem, o mundo não pode. Por isso eu e você precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo para participarmos e desfrutarmos da vitória que Jesus já conquistou para nós na cruz. Aleluia. Porque quando Ele vier para julgar o mundo, nós estaremos do lado dele e não seremos julgados pelo mundo, mas seremos restaurados plenamente para todo sempre, para a glória do Senhor. Então, queridos, diante de tudo isso, ficam alguns desafios para nós. Eu queria convidar vocês em pé, fechando os olhos. E convidar você para refletir a respeito desses desafios nesse momento. Porque agora é entre você e o Senhor, diante dessa palavra, diante dessa realidade, dessa profecia de Joel, que atitude nós podemos tomar nesse momento? Que resposta nós devemos dar? Feche os seus olhos, com a sua cabeça. O primeiro desafio para nós diante dessa palavra é entendermos que nós precisamos submeter ao senhorio de Cristo. Ele é o juiz justo. E se submeter ao senhorio de Jesus é viver de acordo com a justiça dele, não a nossa. É viver fazendo e da maneira como ele disse que é o correto, não como nós achamos que deve ser. Porque Jesus, ele veio e morreu por nossos pecados, mas nós somos responsáveis diante dele por nossas ações. Ele pagou o preço da nossa condenação, mas nós teremos que responder sobre os nossos atos. Por isso eu e você precisamos, como cristãos, proclamar essa mensagem de salvação em Cristo, para que tanto nós como outras pessoas possam escapar desse juízo que está por vir. Essa mensagem é uma mensagem de vitória para aqueles que vivem no poder do
Espírito Santo, mas é uma mensagem também de obediência, de arrependimento. E a pergunta para nós nessa noite: será que nós temos nos submetido ao senhorio de Jesus? Jesus é o Senhor da nossa vida? Temos buscado cada dia estar cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito do Senhor para nós? Ou temos vivido de acordo com a nossa mente? Temos vivido de acordo com aquilo que a gente acha? Temos apenas seguido o fluxo do mundo? Temos apenas andado com a multidão? Irmãos, a palavra de Deus é a história do nosso multidão para sempre errada. A voz do povo não é a voz de Deus. A maioria nunca está certa. Jesus disse que a porta da salvação é estreita, apertada é o caminho, e poucos são os que encontram. Eu e você podemos hoje decidir fazer parte da minoria, daqueles que vão obedecer a Jesus Cristo, daqueles que vão desfrutar da salvação do Senhor, viver de acordo com a justiça dele e proclamar essa mensagem de salvação. Segunda coisa, segundo desafio que fica para nós nessa noite, é que nós devemos encarar com seriedade a nossa própria batalha espiritual. Eu e você precisamos andar todos os dias equipados com a armadura de Deus, descrita lá em Efésios 6, 10 ao 18, sabendo que Cristo já conquistou essa vitória final para nós, mas nos momentos de conflitos e oposições espirituais, nós precisamos confiar no poder de Jesus Cristo, que venceu no nosso lugar, e não nos acovardarmos diante da batalha, não cedermos diante do pecado, não nos humilharmos diante da tentação, não retrocedermos diante das lutas e tribulações desse mundo. A batalha é verdadeira, e eu e você precisamos entrar na guerra. Não podemos ficar de fora, não podemos achar que outros lutarão no nosso lugar. Essa batalha espiritual, queridos, não é para alguns de nós, é para todos nós. Ninguém vai lutar no meu lugar, ninguém vai lutar no seu lugar, ninguém vai tomar posse daquilo que Jesus conquistou para mim e para você no nosso lugar. Nós precisamos, vestidos com essas armaduras do Senhor, vestidos com essas ferramentas e armas que o Senhor já nos deu, encarar com seriedade, com fé, com coragem a batalha e a luta de cada dia, irmãos. Precisamos saber que assim como Caleb, o Senhor nos fortalece para enfrentarmos as lutas em qualquer momento da nossa vida. Quando o povo foi tomar posse da terra prometida, Caleb já estava com 85 anos. Numa época em que a expectativa de vida das pessoas não passava por 40. Ele já estava com 85. Já tinha vivido o dobro do que a maioria das pessoas vivia. Mas Caleb fala para Josué: olha, ninguém vai tomar posse da minha terra no meu lugar. Eu sei que lá vivem gigantes. Eu sei que lá vivem homens poderosos. Mas quem vai tomar posse da minha terra sou eu. Eu vou lutar. E o Senhor me dará a vitória. E assim aconteceu com Caleb. E assim deve acontecer conosco, queridos. Todos nós devemos estar prontos para assumir o nosso lugar de batalha, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. E por último, o último desafio que fica para nós aqui, queridos, é que nós devemos viver com esperança na promessa da restauração final de Cristo. Enquanto nós aguardamos essa restauração plena, nós somos chamados a participar da obra de Cristo agora, restaurando Cristo através do Evangelho e promovendo a justiça, a paz e a cura desse mundo quebrado. Eu e você sabemos que a vida do Espírito é uma vida de vitória. Sabemos que andar no Espírito é viver desfrutando daquilo que Jesus já conquistou na cruz para nós. E precisamos viver essa vida na esperança do retorno de Cristo. Nós não podemos nos esquecer nem um instante da nossa vida que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo,